Nós seguiremos uma agenda composta de 5 capítulos: introdução, revisão bibliográfica, desenvolvimento, os testes de resultados e as considerações finais. Então, começando na introdução, eu vou falar sobre o que me motivou a fazer esse trabalho, esse tema, quais são os meus objetivos e a minha proposta metodológica que eu vou seguir durante toda a apresentação. Então, falando sobre a minha motivação, eu iniciei as pesquisas com relação a sistemas de localização, onde eu estudei o sistema GPS, que é um sistema que inicialmente foi desenvolvido para fins militares, utilizando comunicação via satélite, como todos conhecem, de forma global. Porém, ele é um sistema para ambientes externos, que são limites de obstáculos, onde eu não tinha obstáculos para a comunicação de satélite funcionar. Então, para ambientes internos, onde sejam locais fechados, com presença de paredes e obstáculos, o GPS é falho. Hoje, existem várias técnicas para localização em ambientes internos. Então, essa foi a minha maior motivação, desenvolver um sistema que funcione para esse tipo de ambiente. Esse é um tema pela pesquisa e desenvolvimento. A gente não tem um sistema tão difundido quanto o GPS é para ambientes externos. E a maior motivação veio quando eu fiz consultas a vários sistemas de localização para ambientes internos. Eu descobri um sistema que, inclusive, é nacional, chamado Ubi.me. Eu consultei um dos especialistas. Esse especialista me retornou através de e-mail, dizendo que era um tema muito complexo para ser feito em TG. Então isso me motivou bastante, porque eu encarei como um grande desafio para fazer esse trabalho. Então o meu objetivo foi desenvolver um sistema de localização para ambientes internos, e os meus objetivos específicos foram estudar a ciência sem filtros, que foi a tecnologia que eu escolhi para esse trabalho, fazer o estudo das técnicas existentes de localização para ambientes internos, fazer análise e teste dessas técnicas, implementar o sistema e analisar os resultados obtidos desse sistema. Então, a proposta metodológica que eu mandei anteriormente é justamente esses passos dos objetivos específicos. Pesquisa, analisar os materiais pesquisados, escolher as técnicas, desenvolver e implementar o sistema e fazer análise dos resultados. Passando para a revisão bibliográfica, são 3 tópicos principais de pesquisa: são as redes sem fio, especificamente o padrão Wi-Fi, a parte de localização, onde eu estudo as técnicas e os métodos, e a plataforma de desenvolvimento escolhida, que foi a plataforma Android. Em rede sem fio, a parte fundamental, dentro do espectro de frequência que hoje nós temos, eu escolhi o padrão Wi-Fi, que está dentro de ondas eletromagnéticas, que é padronizado pelo IEEE 802.11. Eu escolhi o padrão Wi-Fi justamente por ele ser o mais comum para tráfego de dados, onde dentro do padrão Wi-Fi eu tenho algumas variantes que são dessa tabela, e eu escolhi o padrão 802.11g, que é o mais comum utilizado nos dispositivos móveis, nos nossos smartphones, por exemplo, que forma as nossas redes locais sem fio, as datas. Mais importante ainda foi estudar os parâmetros físicos do padrão Wi-Fi. A potência do sinal, que é a nossa RSSI, foi o parâmetro mais importante, foi considerado a matéria-prima desse trabalho. A RSSI ela tem uma unidade de medida em formato de ganho. O ganho, na verdade, não é uma unidade de medida, ele é uma relação entre 2 grandezas. Por exemplo, quando eu digo que uma antena ela tem 10 decibéis de ganho, eu estou dizendo que essa antena é capaz, por exemplo, de transformar 100 mW em 1 watt, que é justamente a divisão de 1 watt por 100 mW que dá um total de 10. Para facilitar os cálculos, ela utiliza uma escala logarítmica, onde através daquela forma que a potência em decibéis mW é igual a 10 log da potência em mW. Então eu amplifico o meu número e consigo fazer com mais facilidade calcular os valores. E a potência final do dispositivo, que é a potência que eu identifico qual a intensidade do sinal no meu dispositivo, também tem uma forma onde eu tenho a potência de transmissão mais o grande antena daquele dispositivo transmissor, menos a formação do sinal durante todo o percurso e mais o grande antena do dispositivo receptor. Então essa é a potência recebida no dispositivo, a potência final. Outros parâmetros também poderiam ser utilizados nesse trabalho, como no caso de trabalhos futuros.
OSI, onde nós temos as 7 camadas, ele possui 3 camadas derivadas da camada de enlace física do modelo OSI, que é a camada LLC, a MEC e a camada física. A NSSI, que é a potência do sinal, ela é obtida justamente na troca de quadros entre essas 3 camadas. Então, esse é o quadro do padrão 802.11 e eu tenho dentro do vetor de informações o sinal, que é a potência da RSSI, que tem um tamanho de 8 bits dentro do quadro. A parte de localização, na minha revisão bibliográfica, o conceito de localização vem desde o uso da bússola até o que a gente hoje tem de mais moderno, que é a utilização do GPS. O GPS que informa através de coordenadas a determinada posição de um dispositivo. Ele utiliza uma técnica de triangulação para poder gerar essas coordenadas. A técnica de triangulação basicamente funciona através do tempo de chegada do sinal emissor até o receptor. Eu consigo calcular a distância entre esse receptor. E essa distância, ela entra dentro dos cálculos trigonométricos para eu estimar uma posição de um determinado dispositivo. Que neste caso, no caso do GPS, são a intersecção entre as 3 circunferências formadas com um raio sendo a distância do receptor para o transmissor. Em ambientes internos, o meu ambiente interno tem a característica de possuir obstáculos e interferências. Então, o GPS falharia neste caso. Então, é um tema de pleno desenvolvimento. O primeiro sistema para localização de ambientes internos foi o sistema radar, desenvolvido pela Microsoft no ano de 2000. Existe uma competição internacional, onde o sistema nacional, que se tem nas minhas motivações, foi eleito o quarto mais preciso do mundo. Então, para a localização de ambientes internos, eu tenho várias técnicas. Entre as principais, as técnicas de triangulação, por exemplo, a técnica AOA, Angle of Rival, eu utilizo o ângulo de incidência dos transmissores, a distância conhecida entre esses dois transmissores, onde eu formo um triângulo. E o vértice oposto é exatamente a posição estimada daquele determinado dispositivo. A técnica TOA, que é utilizada nos GPS, também é uma forma de triangulação. Ao invés de usar o ângulo, ela utiliza o tempo de chegada dos dispositivos. Então, através dessas circunferências, a intersecção entre elas é exatamente a posição mais provável do dispositivo estar localizado. Outro tipo de técnica é a técnica de análise de ambiente, que é a técnica que eu utilizei para esse trabalho. Ela funciona basicamente em eu verificar parâmetros do dispositivo em um determinado ambiente, naquela posição, quais as medidas daqueles parâmetros. Por exemplo, na figura tem um dispositivo móvel, onde naquela determinada posição, ele tem 3 potências de sinal relativas aos 3 access points que estão aqui ilustrados. Então, eu tenho a posição mais provável daquele dispositivo estar localizado. Essa é a técnica que eu escolhi para o desenvolvimento desse trabalho. Por último, ainda na minha revisão bibliográfica, a escolha da minha plataforma de desenvolvimento, que foi a plataforma Android. Baseou-se por ela ser de código aberto, ela possui várias ferramentas para desenvolvimento, de forma gratuita, a gente pode utilizar. Ela possui um kernel, o Android possui um kernel Linux que facilita manipular o hardware Wi-Fi do dispositivo. Utiliza como padrão para desenvolvimento dos aplicativos a linguagem Java, bastante conhecida. Possui uma API de desenvolvimento próprio para o Wi-Fi. E para esse trabalho eu utilizei a linguagem Processing, que é uma linguagem baseada em Java, porém mais simples de desenvolvimento. A figura ao lado ilustra a ideia de desenvolvimento dessa linguagem, onde, através de decoração USB, ou seja, o cabo USB conectado ao dispositivo, eu consigo executar diretamente o meu código. Então, seguindo a nossa proposta metodológica, em pesquisa, eu fiz a definição das tecnologias que eu vou utilizar, analisei todo o material pesquisado no estudo das redes sem fio, do sistema de localização, no estudo da potência do sinal, da RSSI e as técnicas de localização, e passando para a escolha dos métodos, eu escolhi a minha técnica de localização e qual a minha plataforma de desenvolvimento. Assim, eu pude passar para o desenvolvimento da aplicação. No desenvolvimento, nós temos a técnica de análise de ambiente composta de 2 fases. A primeira fase
informações que eu coletei com as informações em tempo real, gerando a minha localização. Então, para desenvolver essa aplicação, eu fiz através de protótipos. Iniciando através de um protótipo 1, onde eu implemento a técnica de forma fundamental, verifico as oportunidades de melhoria e desenvolvo um novo protótipo. Esse protótipo teve algumas premissas e limitações. Como premissa, neste caso, foi que o dispositivo móvel tem que estar necessariamente conectado ao access point transmissor, as figuras ao lado ilustram os dispositivos que eu utilizei. A permanência do access point é fundamental para que eu não tenha uma variação da potência do sinal e a minha coleta de informações é feita de forma manual. Como limitações, eu propus a executar a localização em 2 cômodos de uma residência e ele não vai gerar o fator de interferência nesse caso. Então eu tenho a planta da minha residência, onde eu executei a fase de coleta através do que eu chamei de coleta Wi-Fi 1, que é o meu aplicativo para fazer a coleta. Então eu tenho um código desse aplicativo, onde eu utilizei 2 classes. A classe Wi-Fi Manager ela faz o gerenciamento do driver Wi-Fi dentro da API do Wi-Fi do Java. Eu utilizo a classe Wi-Fi Info, que é a classe que vai capturar as informações necessárias na minha conexão com o dispositivo, uma variável do sinal e o meu método que vai capturar esse sinal. Então, esse código nada mais faz do que informar através de uma mensagem de texto a potência do sinal em tempo real. Então, com esse código, eu pude percorrer os 2 cômodos que eu propus, efetuar a localização, anotando as potências do sinal em determinadas posições, que nesse caso foram 20 em cada cômodo. Com a coleta, eu verifiquei faixas de variações de potência do sinal mínimas e máximas. Com essas faixas de variação, eu vou fazer a análise em tempo real das minhas informações coletadas. Então, eu gerei esse mapa de potências de sinal com 20 posições em cada cômodo de potências máximas e mínimas. Passando para a segunda fase, a fase de localização, desenvolvi o código localizador Wi-Fi V1. Ele, por ser proposto para 2 cômodos, possui 2 sentenças de condução. Ou seja, se a cada sentença que atender uma daquelas coletas, é onde o meu aplicativo vai informar a localização que eu estou naquela determinada residência. Então, executando o código de localização, eu percorro os 2 cômodos. O código vai analisar em quais faixas de variação de potência eu estou e informar através de mensagem de texto em qual dos cômodos eu estou. Então, esse foi o desenvolvimento do protótipo 1 e eu demonstrei aqui os resultados ainda do meu capítulo de desenvolvimento, porque eu tenho o próximo protótipo onde eu aplico as oportunidades de melhoria identificadas. Então, nesse primeiro protótipo, eu utilizei o fundamento da técnica escolhida, o funcionamento básico dela, foi através de um access point, onde eu notei um problema que eu posso ter repetição de sinal entre todos os cômodos. No caso, em 2 cômodos, eu tive faixas de variação de sinal distintas. Então, esse problema não houve no protótipo 1. Porém, se eu utilizar a localização em todos os cômodos, certamente eu vou ter repetição do sinal, por ser uma access point só utilizada. Nos testes, ele foi preciso na maioria das posições dos 2 cômodos e alcançou o objetivo proposto, que é aplicar a técnica de forma fundamental, e me ajudou a identificar melhorias para o próximo protótipo. Portanto, para o segundo protótipo, eu vou aplicar as melhorias do protótipo inicial, ainda utilizando a técnica de forma fundamental. Vou adicionar mais access points, porque eu vou utilizar para toda a residência, para todo o ambiente proposto. A principal melhoria neste protótipo é que eu não preciso estar conectado ao dispositivo, justamente porque eu não conseguiria estar conectado aos 3 dispositivos ao mesmo tempo. E por isso ele é aplicável para qualquer ambiente que eu possua da tecnologia Wi-Fi instalada. Então, essas figuras ilustram os 2 access points adicionais no meu sistema. O funcionamento ainda é composto por 2 fases, a fase de coleta e a fase de localização. A coleta de informações agora vai ser em 3 access points, e para isso eu precisei identificar
casos, porque agora são 3, então no caso eu tenho que saber relativo a qual access point é aquela determinada potência. Então eu identifiquei como sendo o AP01, AP02 e AP03, exatamente onde estão localizados nessa planta. O código que coleta Wi-Fi V2, ele mudou um pouco, porque agora eu tenho 3 access points, então ainda utilizo a classe Wi-Fi Manager, uma lista para obter todas as potências de sinal capturadas, uma classe Scan Result que vai fazer o meu escaneamento de todas as redes disponíveis, e o método StartScan que inicia esse escaneamento. Então, dentro de uma estrutura de repetição for no meu código, eu capturei todas as informações de potência e nomes de redes disponíveis e incluí ela dentro de uma lista e informei através de mensagens de texto do dispositivo. Então, o meu código Wi-Fi coleta o Wi-Fi V2, informa os 3 access points dispostos no ambiente e eu fiz a coleta através de 90 posições dentro daquela residência proposta, onde eu detectei faixas de variação mínima e máxima para cada um dos cômodos. O código localizador Wi-Fi V2, agora já na nossa segunda fase, ele possui algumas diferenças do primeiro, justamente pelo fato de haver 3 access points agora instalados. Então eu identifico primeiramente os 3 access points através de uma estrutura de repetição, onde eu comparo a potência do sinal relativo àquele determinado access point, estabeleço as minhas variáveis inteiras e os meus nomes dos access points. Após isso, a residência proposta possui 7 cômodos. Então o meu código para o protótipo 2 ele vai possuir 7 condições de posição. Ou seja, quando as 3 condições dos 3 access points das informações coletadas em tempo real se coincidirem, o software me informará em qual dos pontos eu estou localizado. Então aqui estão as 7 condições com todas as condições de variação em cada um dos access points. Agora, passando para a parte de análise de resultados, eu vou fazer teste de localização, utilizando o protótipo 2 nesse caso. Identifiquei alguns problemas que eu chamei de desafios encontrados para o desenvolvimento desse trabalho. Fiz testes de outros dispositivos para verificar o funcionamento, independente de qual dispositivo eles esteja instalado. E algumas considerações finais acerca do trabalho proposto. Então, nos testes de localização, utilizando o protótipo 2, eu escolhi de forma aleatória 35 posições dentro da minha residência. Com os primeiros testes, o protótipo 2 ele teve uma eficiência de 77%. Ou seja, em 35 posições, ele informou a localização correta em 27 delas. Os desafios encontrados foram justamente os problemas que eu encontrei, que foram exatamente aquelas falhas que o protótipo 2 teve nos testes iniciais. Um dos principais desafios, problemas que eu encontrei, foi a questão da estabilidade da potência do sinal, onde eu identifiquei que essa estabilidade é gerada justamente pelo modelo da antena presente nesses dispositivos móveis, que é uma antena do modelo microfita, que na verdade é uma antena que ela nada mais é do que uma trilha no circuito da placa do dispositivo móvel, então ela tem uma geometria irregular. Isso causa uma estabilidade na potência do sinal. Então as imagens aqui ilustram o smartphone utilizado aberto e um zoom da antena, onde eu verifico que ela não tem uma geometria regular para receber o sinal dos transmissores. Então, para demonstrar essa instabilidade, eu fiz alguns testes de variação de potência do sinal, onde eu utilizei o software Wi-Fi Analyzer, um software gratuito para o Android, que se pode baixar na internet de forma gratuita. Então, os testes foram eu movimentar o dispositivo, caminhar no dispositivo e analisar qual a variação da intensidade do sinal. Então, caminhando da sala de jantar para a sala de estar, eu tive uma alta variação, como a gente pode ver aqui nos gráficos, nos 2 access points, na verdade, são 3. O projetor não está iluminando o vermelho. Vocês me desculpem então, mas na tela do computador tem o access point 3. Então eu percebi uma alta variação nessa minha caminhada da
da sala de jantar para a sala de estar. Outro teste foi caminhando de um determinado cômodo e parando, ficando de forma estática em um outro cômodo. Então eu pude perceber que no momento que eu estava caminhando em direção ao quarto 2, partindo da sala de estar, eu tive uma variação da potência institucional que impactaria bastante o funcionamento do sistema, porque ele precisa justamente dos valores corretos, de acordo com as coletas que eu fiz na minha primeira fase. Quando eu parei com o dispositivo, eu percebi que o sinal começou a se estabilizar, a potência do sinal ficou estabilizada. Então, desde o momento onde está essa seta amarela, é o momento que eu parei no quarto 2 e o sinal se estabilizou. Outro teste foi ficar de forma estática em um dos cômodos, no caso, no quarto 2. Eu tive uma variação, por exemplo, no AP02 de apenas 5 dBm. Isso é muito bom para o sistema, porque ele precisa dos valores corretos, conforme eu comentei anteriormente, para estimar a localização. Outra análise foi de forma estática, também com o dispositivo em mãos, porém variando o dispositivo em 360 graus na minha própria mão. Ainda assim, eu tive, mesmo de forma estática, eu tive uma variação, porque a orientação do dispositivo com o modelo de antena utilizado, que é o modelo de microfibra, faz com que o sinal fique muito instável. Isso também impacta bastante o funcionamento desse sistema. Então, esse foi o primeiro problema notado que eu encarei como um desafio para esse tipo de sistema. Outro problema notado foi que a minha coleta de informações eu faço de forma manual. Então, qualquer mudança no layout, qualquer alteração, por exemplo, de um móvel, de uma porta que eu fecho, ou alguma interferência, eu vou precisar fazer uma nova coleta, porque aquelas informações coletadas inicialmente já não serão mais reais. Então, eu chamei essa nova coleta de calibragem do sistema, e para fazer os testes, eu calibrei o meu sistema desenvolvendo o localizador Wi-Fi V3, que na verdade não mudou o código com relação ao protótipo 2, porém eu atualizei as faixas de variação de sinal que foram capturadas na coleta inicial. Então, essa é a tabela com a nova calibragem. Os valores foram diferentes dos calibrados inicialmente. Eu tive uma defasagem, um tempo de mais ou menos 2 meses entre uma coleta e outra. Então, eu notei uma diferença grande entre os sinais coletados. Com esse novo código, eu tive um desempenho maior ainda do que o primeiro, justamente porque o meu layout, o meu ambiente mudou as características. Os fatores, como eu comentei anteriormente, são portas, móveis que se alteram de local, novas interferências que aparecem no ambiente. Então, fazendo o mesmo teste que eu fiz com relação à localização, com 35 posições, eu obtive 86% de eficiência. Ou seja, em 30 delas o dispositivo informou corretamente a localização de todos aqueles 7 cômodos. Outro problema encontrado, que também foi um desafio considerado para esse trabalho, foi na fase de coleta de informações, as faixas de variações coletadas. Eu posso, na minha fase de localização, que é a fase que eu comparo em tempo real as informações, eu posso ter informações que não foram coletadas. Por exemplo, no meu primeiro cômodo, que é a sala de estar, as faixas azuis são as faixas de variação coletadas e as faixas negras são condições possíveis de acontecerem. Então, neste momento, o dispositivo não vai informar nenhuma localização. E esse problema está justamente no fato da coleta ser de forma manual, onde eu não consigo coletar de forma todas as informações daquele determinado ambiente. Outro problema encontrado foram condições sendo atendidas de forma simultânea. Ou seja, em 2 cômodos eu tenho 2 faixas de variação ocorrendo em tempo real nos 3 access points. Então aqui eu demonstro nas faixas azuis e através dos traços que há possibilidade de coincidir essas faixas de variação. Então o dispositivo, a aplicação, ela funcionaria, teria um comportamento inesperado. Ela informaria talvez que estaria em um do centro de ela estaria em outro. Outros testes eu fiz em outros dispositivos, ainda com o sistema Android, porém com diferentes especificações técnicas de hardware. Então eu instalei o meu protótipo 2 nesse dispositivo, utilizando já o localizador Wi-Fi V3,
E eu tive uma eficiência considerada boa, onde eu tive 71% de acertos, que foi exatamente 25 acertos com relação às 35 posições escolhidas de forma aleatória, e aqui da imagem do dispositivo informando em qual dos pontos eu estou localizado. Então, esse foi um teste novo com outro dispositivo. Então, finalizando, esse trabalho que pode contribuir, né? Ele contribui para motivar novas pesquisas com relação à localização de ambientes internos, demonstra a utilização de redes sem fio para várias aplicações, como exemplo nesse sistema, motivar pesquisas na rede sem fio de forma geral, onde através das redes instaladas nos determinados ambientes eu consigo extrair informações e utilizar para aplicações. Propor, por exemplo, uma solução de baixo custo, um ambiente industrial, onde, por exemplo, dentro de um armazém, eu executo essa aplicação para localização de ativos, onde dentro das empresas é muito comum, já tem uma tecnologia Wi-Fi instalada, os trabalhadores possuem dispositivos móveis, então seria uma solução de baixo custo, uma solução industrial. E demonstrar que o sistema de localização, apesar dos desafios encontrados, pode ser implementado de uma maneira bem simples, com tecnologias que nós já utilizamos no dia a dia e de uma forma básica e fundamental, como demonstrado nesse trabalho. Para trabalhos futuros, proponho o desenvolvimento de uma interface gráfica, onde eu coloco as plantas dos ambientes na tela do dispositivo, então, em vez de informar através de mensagens de texto, eu informo através do sinalizador em qual dos polos, em qual localidade daquele ambiente eu estou. Automatizar a coleta de informações, que é justamente um dos problemas que eu encontrei nesse dispositivo, onde, através de alguns softwares, ele monitore e colete as informações em tempo real e armazene em um banco de dados, por exemplo. Informações sonoras das localizações, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, o dispositivo móvel vai ser informada através de um comando de voz em qual local ela está localizada. Utilizar algoritmos de probabilidade para ambientes maiores, onde eu tenho maiores amostragens de potência do sinal. Fazer um estudo sobre as interferências, já que é um dos problemas encontrados nesse trabalho, e verificar o comportamento da potência do sinal com essas interferências presentes no ambiente. Fazer um estudo do comportamento da potência do sinal em diferentes dispositivos, ou seja, com um hardware diferente ou com uma tecnologia, um padrão de rede sem fio diferente, como o meu dispositivo, como que a potência do sinal vai se comportar e aplicar isso nos códigos do sistema proposto. Olha, esse o sistema proposto, essa é a minha apresentação que eu tinha para falar. Eu gostaria de agradecer a todos os professores da FATEC que me ajudaram bastante durante toda a minha formação. O professor Juliano, que me apoiou bastante durante toda a minha formação, especialmente no trabalho de graduação. O professor Sakawa, que não está presente, mas sempre foi bastante rigoroso comigo para cumprir os prazos e pés no chão para poder fazer esse trabalho. E os amigos, principalmente os formandos aí da minha turma, que aqui estão presentes, que chegaram até o